Mas não para por aí. Se a gente começar a ver, metaversos vai muito, muito além das tecnologias. Ele envolve áreas humanas, regulatórias, sociais, políticas. Ele tem um universo todo de espelhamento do mundo real para o mundo metaversal. Thelma, até aqui ficou clara a visão. Eu quero entrar nesse assunto agora, mas eu queria fechar a parte de tecnologias e de padrões antes. O que lhe pareceu sobre os padrões? Algo necessário, né, João? Você, não especificamente só para o metaverso, mas eu tenho a honra de te acompanhar antes e a importância dos padrões quando a gente fala de aplicação de tecnologia é importante, traz mais segurança, traz escalabilidade, porque se você está fazendo algo padronizado, você consegue ter mais espaço para penetrar seu serviço, o uso dele para mais pessoas, maior alcance, interessante. Agora tem que pegar fôlego, porque essas áreas aqui que a gente vai entrar agora, o que não é tecnologia, pega, hein? Pois é, mas elas são mais simples do que a gente pensa, Thelma. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, ela é mais. Por quê? Todo mundo tem grande preocupação com isso. Eu tenho visto em várias palestras, muita gente conversando, principalmente na área jurídica, muita gente tem, tal. Bom, uma questão, tudo é uma questão de ótica, como se vê. Então vamos lá. É verdade que faltam leis específicas para regular muita coisa? Sim. Se eu quiser regular na pontinha do fio de cabelo, sim. Mas não é assim que acontece no mundo real. Né? Então eu escrevo aqui, olha, não se iluda, as leis do mundo real estão valendo nos metaversos. Né? Não vamos nos iludir. Por quê? É muito simples a gente entender isso. Quando a gente olha para a questão, né, da privacidade de dados pessoais, que é uma das coisas que mais preocupa as pessoas quando a gente fala de mundos metaversos, de internet, né, da exploração das empresas, do negócio hoje, do Facebook e de todas as grandes empresas que trabalham. Nós somos o produto, né? Nossos dados são o produto. Que será do metaverso quando até a nossa mente está sendo transportada para o ambiente virtual, né? Então, o pessoal sabe o que nós pensamos, vai saber o que nós pensamos, vai poder neurologicamente interferir nas nossas ideias, vai poder neurologicamente nos direcionar para produto, para resultado, para influência política, que já, de certa maneira, acontece hoje um pouco, né? A gente tem visto isso muito acontecer, muita gente falando de fake news e etc. no mundo todo. Mas a verdade é um pouco diferente. Se nós olharmos no mundo, e aqui eu estou trazendo três apenas, né? Nós temos as leis, né? Os regulamentos, Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o GDPR, né? O RGPD na Europa, em português. Nós temos na Califórnia o CCPA, nós temos no Brasil a LGPD. Então, essas leis, elas mantêm, é, em alguns, em muitos, né? Não é em alguns, em muitos aspectos, elas mantêm um alinhamento, vamos dizer assim. Elas não são iguais, não têm a mesma profundidade, mas elas mantêm um alinhamento que permite a aceitação internacional. Então, é importante a gente entender que existem algumas características, tá? Importante para a gente poder olhar e nos acalmar a nossa mente um pouco sobre essa questão perigosa da questão, os dados vão vazar, eu não tenho proteção e etc, etc. Realmente, a gente tem que olhar para a realidade do mundo e como é que ela está hoje. Então, aqui eu trago uma visão, hoje, 2022, dos 194 países do mundo, 137 já têm legislação de proteção de dados e de privacidade. Então, é importante a gente... Eu vou mostrar isso aqui com mais calma, mas dizer assim,
E por que que eu afirmo aqui que, olha, não se iluda, as leis do mundo real estão valendo dos metaversos. E aqui eu gostaria de deixar claro que eu estou generalizando. Eu não estou falando apenas das leis que são próprias para proteção de dados pessoais e proteção e privacidade. Não, eu estou falando de todas as leis, inclusive as leis que são criminais, as leis que protegem na internet, as leis que penalizam, né, no mundo real, né, que tipificam crimes no mundo real, todas elas, com pequena interpretação jurídica, ela pode, jurídica que eu digo, né, na verdade, eu estou falando dos magistrados, eu estou falando na parte né, na criação de jurisprudência para que isso aconteça. Então, vamos entender aqui, na prática, nos textos da lei, regulamento, isso já está válido aqui para essas três, né? A proteção de dados pessoais, ela se indica, né? Ela diz que aqui, olha, os dados deverão ser privados, protegidos, independente do meio ou local onde estejam sendo armazenados ou tratados. Essa estrutura aqui, que os dados precisam ser privados, protegidos, independente do meio, local onde estejam sendo armazenados e tratados, ela já faz parte, tipicamente, de todas as legislações de proteção e privacidade que estão no mundo. Para que a gente entenda isso, vamos ver esse mapa aqui, para que a gente possa entender isso aqui. Mapa das Nações Unidas, que nos mostra o que está em verde escuro são os países que têm legislação de proteção de dados pessoais, equivalente à nossa LGPD. Então, todos que estão em verde escuro têm, que representam hoje 71% de todos os países do mundo. Os países que estão com verde mais claro, que representam 9%, portanto, eles possuem uma legislação ainda em ajuste, em melhoria, etc., eles chamam aqui de draft. Se eu somar 71 mais 9, eu estou falando que 80% do mundo civilizado já tem legislação hoje de proteção de dados. Por isso que é o momento do metaverso. Este é o momento, porque nós temos a camada de proteção legislativa em todos os países do mundo que já nos dão um certo nível de garantia. Existem 15 países sem legislação. Mas se a gente for olhar esses países, quem são esses países? Eu acho que a gente não precisa se preocupar muito. E assim, da mesma forma, os 5% dos países que não tem nada sobre o assunto, tá? Não tem nem ninguém cita, é difícil de pesquisar. Todos esses países, eles possuem uma insignificância muito grande do ponto de vista hoje, mundial, global, econômico, social, né? Então, o que eu quero dizer é que as Nações Unidas nos dá este mapa atualizado aqui de 14/12/2021, 14 de dezembro de 2021, isto aqui está atualizado, com essa proporção, eu diria 80% dos países no mundo possuem legislação adequada. Quando eu começo a olhar, né, eu olho a questão das leis internacionais, nacionais, normas sobre proteção de dados, aqui eu já estou generalizando, né, ou complementares, ou normas fundamentais, eu começo a ver que é muito comum os países do mundo, e o Brasil é um dos países que tem poucas leis nesse sentido, né, mas veja só, infelizmente, nós temos poucas, mas são suficientes. Por hora, são suficientes. Então, vamos entender, no Brasil, nós tivemos um marco recente, agora de fevereiro, né, de 2022, onde, através da emenda constitucional 115 de 2022, a proteção de dados pessoais passou a ser garantida, né, ser garantia fundamental na Constituição brasileira. Ou seja, não preciso de lei mais para dizer que a privacidade e proteção de dados no Brasil é direito fundamental de qualquer pessoa. Ela já entrou na Constituição brasileira. Isso já é
lei, já é determinada, ela sobrepõe a qualquer outra lei que venha a ser criada. Mas nós já temos há muito tempo, desde 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que trata de proteção de dados das pessoas. Nós tivemos, em 2012, né, pelo vazamento de dados das fotografias íntimas da Carolina Dickmann, né, pessoal, foi criada uma lei, a Lei 12.737, que protege a invasão de dispositivos informáticos, ou seja, a invasão do seu notebook, ela está protegida, o vazamento dos seus dados tem legislação, tem tipificação criminal, tem possibilidade de ser entendida hoje nos tribunais, já tem muitas ações judiciais e jurisprudência no Brasil sobre o tema. Né? E depois disso, em 2014, nós tivemos um outro grande, né, que foi o Marco Civil da Internet, uma lei no Brasil muito forte que regula toda a parte dos provedores de serviço, regula outro lado no mercado muitíssimo importante. Né? Nós temos a lei do stalking, que é mais recente, 2021, que é a lei da perseguição, a perseguição por qualquer meio, ou seja, a perseguição na rua ou na internet, não importa onde, né? E se nós olharmos para o Brasil inserido no mundo, o que é muito importante, quando a gente fala de proteção de dados, de segurança da informação, né, de segurança no mundo cibernético, a gente tem que entender que nós temos padrões da ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, baseado em normas ISO e EC, normas internacionais, com toda a série 27.000. Nós estamos falando aqui entre outras, nós estamos falando que existem mais de 40 normas internacionais focadas em segurança de dados, segurança da informação, segurança de tudo aquilo que vocês possam imaginar que possa ter interferência no metaverso. E, independente disso, nós temos frameworks, padrões, guias internacionais de prevenção, privacidade, proteção de dados, etc., inclusive brasileiro. Então, aqui nós temos todos os guias, os padrões, uma série de literatura no CERT.br, que é no Brasil, que trata especificamente da proteção na internet. Nós temos os padrões de segurança do CIS aqui, olha, para essa sopinha de letra aqui embaixo, eu trouxe do lado esquerdo os logotipos dessas organizações. E quem quiser procurar isso que eu estou falando, todos esses padrões estão abertos, eu consigo baixar as informações e consigo trazer a nomenclatura, é muita informação sobre essa ótica. Não é o objetivo do nosso curso aqui tratar a segurança da informação, mas nós estamos falando de metaverso, onde esse assunto se correlaciona. Então, vamos dizer assim, eu tenho a CIS, a CSA, a DRI, a ENISA, a Agência Europeia de Cibersegurança, o NIST, que é equivalente de segurança nos Estados Unidos, segurança não, de normas técnicas nos Estados Unidos, o Teletrust, que é o equivalente de segurança na Alemanha, o SF, que é um padrão norte-americano, e N outros, tá? E que ainda nós vamos explorar bastante esses temas em outro modo do curso. Não significa que vamos parar aqui. Então, é importante entender que isso aqui tem lastro, isso aqui tem base. Toda essa parte que fala de lei, norma de proteção de dados, etc., seja lá qual área humana for, no espelhamento humano para o mundo virtual, nós estamos levando indiretamente as nossas leis, todas existentes em todos os países, inclusive todos os acordos internacionais. Porque, via de regra, em todas essas leis diz assim, não importa o meio aonde as informações estejam. Então, a proteção jurídica ela está, de certa maneira, garantida. É lógico, tudo é discutível, é possível ter brigas, assim como tem o Facebook brigando na União Europeia, a Microsoft, etc. E tem quem ganha e quem perde, mas a maioria das vezes há prevalecência em proteção dos dados pessoais. Vamos entender um outro ponto aqui de extrema importância quando a gente fala dos aspectos legais, jurídicos no metaverso. O metaverso ele tem uma característica interessante. Os mundos virtuais eles permitem, e já isso hoje, que você
avatar, você ao ingressar no mundo virtual, nas plataformas que estão aí hoje, você pode criar o seu mundo, você pode ser um produtor de conteúdo, você pode gerar uma música nova, você pode gerar um filme, vender a apresentação do seu filme no metaverso, você pode ter o seu direito autoral estabelecido em mundos metaversais. O importante é fazer a analogia que eu fiz, da mesma coisa com as regulações do mundo real para o mundo virtual, falando de privacidade e proteção de dados. Vamos fazer aqui uma correlação entre a garantia, né, da propriedade intelectual, o PI aqui, e os seus impactos no metaverso. Veja, aqui no Brasil, o que está escrito aqui do lado esquerdo, né, que a propriedade intelectual é um grande problema mundial. Ela vem há muitos anos, você tem acordos internacionais, houve muita discussão. Nós temos aqui no Brasil a BPI, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que discute isso. Nós temos leis brasileiras, a Lei 9.279, de 14 de maio, ela estabelece. Nós temos outras leis de direitos autorais, ou seja, não é por falta de leis, mas, na verdade, quando eu registro uma marca, um produto, a patente, alguma coisa no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele cobre, né, a propriedade industrial referente ao quê? A marca, patente, desenhos industriais, indicações geográficas utilizadas no meio empresarial. Da mesma forma, ele cobre o direito autoral, compreendendo trabalhos artísticos, como livro, pintura, música, filme, poesia e tudo aquilo, né, que eu tenho. Veja, a gente viu há pouco tempo a questão de obras de arte no metaverso, né? Elas são lastreadas e protegidas por NFT. Então, eu digo aqui, nesse bloco aqui, olha, nos metaversos, a propriedade intelectual é garantida por contratos inteligentes e por NFTs, token não fungíveis, mas todas as legislações mundiais possuem o seu alcance indireto sobre o tema. Para ficar mais específico, os países devem atualizar suas leis de regulamento, estabelecendo regras e mediações em ambientes virtuais. Na verdade, as leis elas já existem. O que faltam são pequenas adequações para que essas leis ganhem maior poder nos ambientes virtuais. São facílimas adequações. É lógico que tudo que eu mudo judicialmente é possível de ser discutido, é possível de ter gente falando e brigando e etc. Tudo é verdade, mas é perfeitamente possível adaptar. Mas o metaverso já nasceu com certas garantias, que a proteção da NFT, com blockchain, com a cadeia de blocos, que nos dá a garantia de que uma obra intelectual, uma propriedade intelectual tenha a sua garantia mínima já estabelecida por default, por padrão no metaverso. Aqui, eu estou trazendo mais como curiosidade, para quem quiser depois dar uma pesquisada, a história, o quanto se discutiu no mundo e o quanto tempo se levou, né? Nós estamos falando, no mundo se discute de propriedade intelectual desde 1883. Muita discussão mundial, muitos padrões, e no Brasil nós tivemos a nossa criação do INPI em 1970. Então, falar disto é uma história bonita que merece ser vista no portal da indústria aqui no CNI, né? Você tem a história toda, o que vale ser conhecido, mas entender que nós temos a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que é uma lei específica para a proteção de direitos autorais, para quem produz livros, para quem produz algumas obras que têm outro cunho intelectual, que não são obras registráveis no INPI, de propriedade industrial. Elas são aquelas outros tipos de obra que são aquelas que merecem um outro tipo de critério de avaliação. Então, não é por falta de lei no Brasil, é falta de pequenas adequações para levar essa lei para ambientes virtuais. É muito simples, são poucas palavras, muitas vezes, em pontos-chave da lei, que dão respaldo exatamente para que isso aconteça.